de motivação para que nós, homens, possamos fazer coisas melhores e sermos aquele sacerdote que a família precisa que seja. Nós somos os cabeças da casa, os sacerdotes. Estamos aprendendo aqui, né? Pastor Clóvis nos ensinou, Pastor Jorge vai dar continuidade, nós vamos aprender muito mais, porque o Senhor tem muito mais para nós. Vamos direcionar aqui nossas mãos, vamos abençoá-lo para que ele seja usado nesse momento. Pai de graça e bondade, te agradecemos por essa conferência, meu Deus. Te agradecemos porque os homens da tua igreja, IDPB Parque 10, estão aqui para te ouvir, meu Deus. E tu trouxestes aqui o pastor Jorge Vasconcelos para ser um instrumento teu, meu Deus, um vaso valoroso, para que venha, meu Deus, a proferir palavras que vão edificar nossas vidas, Pai. Queremos aprender mais e mais de Ti através desse homem, Pai, desse instrumento Teu que Tu capacitaste, que Tu treinaste, estar aqui, meu Deus, para compartilhar conosco todo o Seu aprendizado, meu Pai. Usa esse homem, Pai, da forma que Te aprazes. É o que Te pedimos em nome de Jesus e desde já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. É realmente um privilégio imenso a gente poder ministrar a palavra de Deus. É um privilégio a gente poder ser parceiro de Deus. Deus nos chama a sermos cooperadores, diz a palavra em 1 Coríntios 3,9. Nós somos cooperadores de Deus, nós operamos em conjunto com Ele. Olha o privilégio que Deus nos concedeu. Não é um fardo, não é um peso, não é doloroso pregar a palavra. Ao contrário, é um grande privilégio. Um grande privilégio, ser parceiro de Deus. Sabe, se você fosse chamado a ser sócio de um grande empresário, ele dissesse assim, não precisa nem entrar com dinheiro, entra com o teu trabalho e aqui eu já tenho dinheiro, mas nós dois vamos construir um grande império juntos. É isso que Deus chamou a gente para fazer, queridos. Nós também não temos recursos, nós não temos dinheiro, nós não temos nada para colocar nessa sociedade com Deus. E por isso que nós colocamos tudo que nós temos, tudo que nós somos, vale a pena, porque é um retorno garantido. Já viu um investimento que tem retorno garantido, que tem um retorno extraordinário, um lucro extraordinário garantido? Esse é o investimento no reino de Deus, porque os recursos que nós investimos são a nossa vida, os nossos dons, os talentos, que Deus mesmo deu. Não fomos nós que fomos comprar, não fomos nós que fomos conquistar, Ele nos deu e nós devolvemos então para Ele. E nós investimos no maior tesouro que existe, que é vidas. Vidas. E nós temos um retorno garantido, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Graças a Deus. Vocês podem sentar. Quero agradecer a pastora Marlúcia e todos os demais irmãos, os demais pastores, por esse privilégio, como eu falei. É uma grande alegria. E eu estava falando aqui, falando para o pastor aqui que o pastor Clóvis tem uma ótima palavra para homens e lá na igreja ele de vez em quando faz uns acampamentos para homens. Está até devendo fazer, porque teve essa história de pandemia e tal, essa dificuldade toda. Mas nós estamos retomando cada vez mais todas as atividades da igreja. A igreja nunca parou, né? A igreja do Senhor nunca para. Mas nós nos movemos com sabedoria, com prudência em cada situação, para alcançarmos o objetivo de ver a glória de Deus enchendo toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Então, queridos, homens de honra. E quando eu estava meditando sobre a palavra para trazer aqui para os irmãos, eu lembrei dessa questão da honra, e da honra que todos buscam, que nós vemos por aí. Eu lembrei daquela calçada da fama. Vocês já ouviram falar da calçada da fama? A calçada da fama mais famosa está lá em Hollywood, que na verdade, a calçada da fama, são várias ruas em que existem estrelas no chão,
desenhadas lá, esculpidas, com o nome de vários artistas, e eu pesquisei isso, fui ver, são mais de 2.700 nomes, mais de 2.000, porque está em constante expansão, de vez em quando eles colocam mais um lá, e hoje já tem mais de 2.700 nomes de artistas, do mundo da indústria do entretenimento, e tem atores, tem atrizes, tem cantores, tem músicos de maneira geral, tem nome de bandas, tem nomes do teatro, da televisão, do rádio. Eu lembrei também de uma outra calçada da fama que tem lá no Maracanã, que fala que tem homenagem a grandes nomes do futebol brasileiro, de nomes do esporte brasileiro. Por que eu estou falando disso? Porque é próprio do ser humano querer honrar alguém, querer homenagear alguém de destaque em alguma área. E isso é próprio do ser humano. E lembrei disso tudo porque existe uma outra galeria de heróis da fama, de heróis da fé. Agora vocês sabem o que eu estou falando, né? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos traz a galeria, o hall da fama dos homens de honra. Homens de honra. Quando nós queremos saber mais sobre isso, queremos aprender, como falou o pastor agora, sobre aprender, e essa palavra é essencial. Nós precisamos continuamente estar aprendendo, não importa a idade que tenhamos, desde pequeno até o fim da nossa vida, nós estaremos sempre aprendendo. Isto é, se nós quisermos aprender, porque tem gente que se fecha e não quer mais aprender, acha que já sabe tudo, o que é um grande engano. Mas nós precisamos realmente, pastor, aprender constantemente. E aqui nessa galeria da fama de Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, como é conhecido, nós podemos aprender muita coisa. Nós podemos aprender como sermos homens de honra. Quantos querem? Digam amém. Amém? Então abra lá sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. E eu quero pedir que você mantenha aberto. Ao longo da mensagem nós vamos ler alguns versículos que estão aí. Então deixe aberto em Hebreus no capítulo 11. E olha só que interessante, eu falei que a Galeria da Fama lá de Hollywood, ela tem mais de 2.700 nomes. A do Maracanã, não sei, não pesquisei, mas essa de Hebreus, ela tem bem menos nomes. E aí que ele fala de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés, Isaque, Jacó, Davi, Gideão, Baraque, Jefté. São bem menos nomes, porém, os feitos destes homens, eles ecoam para a eternidade, queridos. Por isso é que nós precisamos aprender com a verdadeira galeria da fama, a verdadeira galeria da fé, como nós sermos homens de honra, homens honrados nessa sociedade, homens que deixam uma marca, que fazem a diferença, que tocam a vida das pessoas ao nosso redor. Se homens que se moveram na indústria do entretenimento, do cinema, da televisão, eles são homenageados por alguns, muito mais nós vemos a homenagem de Deus na vida dessas pessoas, na vida desses homens. Nós conhecemos a história deles, conhecemos a história de Noé, conhecemos a história de Abraão, Isaque e Jacó, conhecemos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha só que título, que rótulo que a Bíblia confere a Davi, homem segundo o coração de Deus. Agora, olha só que importante ser falado. Mais uma vez, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Gideão, Baraque, Jefté, Samuel, homens
listados nessa categoria de heróis da fé. Agora eu pergunto, quantos deles foram infalíveis? Nenhum. Nenhum deles. Nenhum deles foi infalível. Nenhum deles foi perfeito, segundo os padrões que nós temos, segundo o que a gente imagina. Sabe por quê? Porque nenhum homem é perfeito. Todos os homens falham, todos os homens erram em algum momento. Somente o nosso Deus é infalível. Esse nunca erra, nunca falha, nunca se atrasa, nunca perde, nunca é derrotado. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós pensamos assim, pastor, mas eu não consigo ser um homem honrado, porque eu tenho ainda minhas dificuldades, eu tenho minhas falhas. Note, eu não estou dizendo que a gente tem que se acomodar nisso, mas esses homens que estão aqui listados, eles também falharam, queridos. Eles eram homens de carne e osso como nós, hoje, em 2021. Esses homens, ao longo de todos esses anos, eles foram homenageados aqui pela palavra de Deus. Não é um homem que homenageou, aqui é a palavra de Deus, dizendo, esses homens, a Bíblia chega a dizer aqui, que esses homens não eram, o mundo não era digno deles. Mas esses homens falharam. Então, o que eu quero dizer para você, e dizer para mim, que essa palavra para mim e para você, nós podemos ser homens de honra, mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas deficiências, com as nossas falhas. Então, essa palavra de hoje, desse momento agora, é para você, é para mim e para você. Você pode pensar, mas eu tenho muitas dificuldades. Não estou dizendo que você se acomode com isso. Amém, pessoal? Não é para a gente dizer, isso é assim mesmo, então eu vou ser... Não, não é isso. Mas é que você e eu podemos vencer essas dificuldades, podemos superar nossas deficiências, podemos e devemos abandonar todo pecado e seguir a carreira que nos está proposta. Como diz o capítulo seguinte de Hebreus, capítulo 12. Amém? Vamos lá comigo? Então, Deus, Ele tem algo grandioso para nós e nós precisamos aprender. Sabe, muitas vezes nós deixamos de aprender, sabe por quê? Porque nós nos comparamos com os outros. Sabe, o homem tem muito disso, de competição, sabe, não é isso? Desde pequeno, o menino está brigando com o outro, está disputando alguma coisa com o outro, está disputando um carrinho, está disputando uma bola, está num jogo qualquer, num papagaio, e está disputando com alguém. O homem tem muito disso, mais do que a mulher, essa questão da competição, de querer superar o outro, de ver no outro um adversário. O homem tem muito disso. Isso é porque nós somos forjados para a luta, para a batalha, para a guerra. Não é? Só que nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Nossa luta não é contra os seres humanos, são contra os principados e potestades, seres malignos, espirituais. Então nós, quando olharmos uns para os outros, nós não temos que olhar com um ar de comparação e nem de competição. Nós temos que olhar com um ar de inspiração. Nós podemos nos inspirar uns nos outros. É isso que Paulo dizia, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não estava chamando ninguém para competir com ele. Paulo não estava chamando ninguém para se comparar com ele. Paulo estava assumindo a responsabilidade de ser modelo para a geração dele. E um homem de honra tem essa responsabilidade consigo. Sabe, nós não podemos ficar dizendo aquela velha frase, não olhe para mim, olhe para Jesus. Claro, querido, claro, Jesus é o nosso modelo supremo. Mas como é que as pessoas vão conhecer Jesus? É através da nossa vida. Então você está lá no seu trabalho, isso porque muitas vezes a gente quer usar isso para usar como desculpa, falha, está mentindo, está enganando, está fazendo alguma coisa errada. Não olha para mim, olha para Jesus. Chega dessa conversa, amém? Por quê? Porque nós não vamos estar dando lugar para o diabo. Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo.
Então nós vamos nos portar como homens de Deus, homens honrados, homens dignos da vocação com que foi chamado, como diz Efésios. E aí a gente vai poder dizer, como Paulo disse, olhem para mim, porque quando você olhar para mim, você vai poder enxergar Jesus. Não é para minha glória, não é para eu ser exaltado, não é para você me colocarem na calçada da fama, mas é para que você encontre a verdadeira vida em Jesus, através da minha vida. Essa é uma grande responsabilidade, mas nós temos que assumi-la. Então, quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, nós podemos e devemos aprender com esses homens, entendendo que Deus tem algo grandioso. Se Deus fez na vida do meu irmão, Ele vai fazer na minha também. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na vida do meu irmão também. É essa a dinâmica do reino de Deus. Por isso que nós incentivamos as pessoas a dar testemunho. Porque não é, mais uma vez, não é para comparar, não é para competir, é para inspirar, é para apontar para uma realidade. Deus está fazendo algo grandioso nessa terra. Deus está fazendo algo grandioso na vida dos seus filhos. Deus quer fazer isso, queridos. Deus está interessado em nos abençoar. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador, é recompensador, é abençoador daqueles que o buscam. Nós precisamos então crer que Deus existe. São duas coisas: crer que Deus existe e crer que Ele é abençoador, que é galardoador, que é recompensador. Deus tem uma recompensa para nós, Deus tem bênçãos para nós, Deus ama nos abençoar. Por isso que Paulo orava: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus tem prazer em abençoar. Deus é bom em todo o tempo. Deus tem pensamentos bons a seu respeito, homem de Deus. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11, Deus mesmo diz isso. Deus tem prazer em nos abençoar. E o salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Prove, veja, experimente. Então, Deus quer nos conduzir a um novo nível. Assim como Deus tinha para o povo de Israel a terra prometida, Deus tem hoje uma terra prometida para nós, que se chama vida abundante. Deus quer encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Eu citei esse versículo agora, há pouco. Como Ele vai fazer isso? Através de homens de honra. As pessoas vão conhecer a Deus lá fora quando eu e você nos tornarmos homens honrados. Sabe, eu estou aqui para falar hoje, não é? Para você, eu busquei a Deus, busquei direção em Deus para essa palavra. E eu vim falar hoje aqui, não é que você vai ser honrado, embora você seja, embora você vai ser, mas é como você ser um homem de honra. Amém? Estão comigo? Então vamos lá aprender aqui com alguns desses homens, na verdade com um homem. Deus aqui me trouxe um homem aqui para a gente aprender com ele. É Moisés. Moisés. Sabia que Moisés é o terceiro homem mais citado na Bíblia? Primeiro é Jesus. Jesus tem mais de 1.500 citações na Bíblia toda. Davi é o segundo, também é um dos heróis da fé, também está aqui na galeria da fama dos homens de honra. Mais de 900 vezes é citado na Bíblia. E Moisés é o terceiro, com mais de 800 citações. Então nós temos algo que aprender. Depois disso é Abraão, com pouco mais de 100 vezes é citado. Então nós temos muito que aprender com esse homem. Então vamos lá. Primeira coisa, para você ser um homem de honra
E eu quero aqui estimular você a desejar com todo o seu coração a ser um homem de honra, a ser um homem honrado na sociedade, um homem honrado na sua família, um homem honrado na sua igreja, um homem honrado no céu. Então, para você ser um homem de honra, primeira coisa é assumir a sua identidade. Você precisa assumir a sua identidade, porque um dos maiores, não posso dizer que é o maior, não sei dizer qual seria o maior, mas certamente é um dos maiores, top 3, sei lá, um dos maiores problemas dessa sociedade é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem são. Esse é um grande problema dessa geração. Uma geração sem entendimento de quem é, vai ser alguém que vai andar sem rumo, sem alvos. Você já ouviu aquela frase? Alguém que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E nenhum caminho serve ao mesmo tempo. Se você sabe para onde você está indo, você persegue aquele caminho, você se firma nele, você persevera nele. Na última vez que eu tinha vindo aqui, foi num culto pela manhã, e eu botei no GPS, no Waze, só que tinha uma construção, uma reforma ali, tinha tendo, não sei qual das ruas, tinha um buraco aberto, estava tendo um reparo na rua. Aí o GPS ficou doido, não sabia lá, e me deu volta e tal. Mas eu perseverei, acabei encontrando o caminho, eu tive que estacionar longe, aí desci a pé. Por quê? Porque eu sabia o caminho que eu estava indo, eu sabia para onde eu queria ir. Se você não sabe para onde quer ir, tanto faz. Então, queridos, primeira coisa para a gente assumir a nossa posição de honra, para a gente perseverar no caminho que Deus nos chamou, para a gente ser modelo para essa geração, para a gente ser um homem honrado nessa sociedade, um homem que vai ser modelo para apontar para Jesus, é a gente saber quem a gente é. Se a gente não souber quem a gente é, tudo vai ficar no meio do caminho. Você lembra do povo de Israel, saindo, já que a gente vai falar de Moisés? O povo de Israel, quando saiu, Moisés foi levado por Deus para ser o libertador, lá do Egito. E ele disse assim: você vai libertar o meu povo e conduzi-lo à terra prometida. Deus deu uma instrução para Moisés. Deus deu um propósito de vida: tirar o meu povo daqui e levar para a terra prometida. Estava claro o propósito. Mas aí, então Moisés, contra todos os prognósticos, contra todas as perspectivas, porque Faraó era o homem mais poderoso da terra, humanamente falando, naquela época. O Egito era o povo mais desenvolvido daquela época, que mantinha escravizado não só os hebreus, mas outros povos também. E contra todos os prognósticos humanos, o povo de Israel foi liberto. Moisés levou o povo rumo à terra prometida. Porém, um grande problema aconteceu. Vocês lembram que eles passaram 40 anos rondando o deserto? Por quê que isso aconteceu? Porque eles não tiveram entendimento da identidade deles. Por isso, esse é o primeiro ponto: assumir a sua identidade, ter o entendimento da sua identidade. Você lembra quando eles falavam assim? Não, a gente queria era voltar para o Egito. A gente queria comer, que saudade eles queriam comer alho, cebola. Lembra disso? Está escrito na Bíblia, irmão, Eles queriam voltar a comer a comida que eles comiam como escravos. Eles queriam, lá pelo menos a gente tem cova para ser enterrado. Olha só o pensamento dos camaradas. Tu tirou a gente daqui, lá pelo menos a gente não passava fome. Em outras palavras, eu quero é ser escravo. Eles queriam ser, olha esse verbo, a identidade deles qual era? A mentalidade deles qual era? Ser escravo. Eles já tinham sido libertos do Egito, mas o Egito ainda estava no coração deles.
A escravidão ainda estava na mente deles. A identidade deles ainda era de escravo. E por isso aqueles homens, aquela geração adulta, nunca chegou a entrar na terra prometida. Olha que tragédia. Então a tragédia dessa geração é não saber a sua identidade, é não assumir a sua identidade. Para ser um homem de honra, você precisa, em primeiro lugar, o ponto de partida é saber a sua identidade. E qual é a sua identidade? Você é filho de Deus. Irmãos, isso aí, ainda mais num país como o Brasil, isso é muito banalizado. A gente fala, todo mundo é filho de Deus, todo mundo... Não é. Primeiro que a Bíblia diz que aqueles que o receberam, ou seja, receberam Jesus, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Só é filho de Deus quem aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Só é filho de Deus quem se rende ao Senhor, quem se identifica com a morte e ressurreição de Jesus. Aí sim ele se torna filho de Deus. E outra coisa, ser filho de Deus não é qualquer coisa. Sabe, a gente não ouve, aqui no Brasil a gente ouve muito, esse final de semana eu vou tomar minha cervejinha, eu vou tomar todas, afinal, eu sou filho de Deus. Vocês já ouviram nessa expressão? Não, pior ainda, né? Eu amo a minha esposa, mas de vez em quando, né, eu dou uma escapulida, afinal ninguém é de ferro, eu também sou filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de frase, esse tipo de pensamento, ele banaliza o que é ser filho de Deus. Você sabe que o judeu até hoje, eu já ouvi falar nisso e eu tive a oportunidade, na vez que eu fui a Israel, eu conversei com um judeu, eu perguntei dele, e um dos principais motivos, as principais dificuldades que um judeu tem de se converter, é essa questão de ser filho de Deus. Eles não conseguem compreender isso bem. Por quê? Porque, como eu disse, hoje em dia a gente banaliza, acha que tudo é filho de Deus, mas se pegar o Antigo Testamento, os homens não eram chamados de filhos de Deus. Eles eram povo de Deus, povo de Israel, mas filho, isso veio com Jesus. Jesus veio revelar a paternidade de Deus. Tanto que eles acusam Jesus, esse aí ele se faz igual a Deus, ele diz que ele é filho de Deus. Isso é uma acusação que os fariseus faziam a ele. Então, queridos, ser filho de Deus não é qualquer coisa, não. Eu quero que você tenha isso com muita satisfação, com muita alegria, com muita honra no seu coração. Eu sou filho de Deus. O apóstolo João diz lá em 1 de João 3,1, vede, ele se admira, a linguagem lá é de quem está admirado, extasiado. 1 de João 3,1, ele diz, que grande amor nos concedeu o Pai, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos mesmo seus filhos. Leia o texto, depois você vai ver, é uma exclamação de admiração. Colocou aí, olha só que legal, gostei agora. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Olha só a admiração dele. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele se admira disso, porque não é qualquer coisa. João que andou com Jesus, o discípulo amado, é o que escreve isso aí. Agora nós somos filhos de Deus. Então, queridos, nós precisamos definir a nossa identidade. Enquanto não definirmos a nossa identidade, enquanto nós não assumirmos isso, nós não seremos homens, seremos adultos, ou melhor dizendo, crianças num corpo de adulto. Adulto, porém, emocionalmente crianças. E criança, o adulto infantilizado, o adulto que se porta como criança, ele não vai ser um homem de honra, porque ele é instável, inconstante, levado ao redor por qualquer vento de doutrina, um homem que, como diz Tiago lá, é inconstante em seus caminhos, um homem vacilante em seus caminhos.
Então, entrando aqui na vida de Moisés, aí no capítulo 11 de Hebreus, Moisés, a Bíblia diz, e está lá no versículo 23, Moisés, quando ele nasceu debaixo de um decreto. Faraó mandou matar todos os meninos hebreus, mas Moisés, ele era formoso, os seus pais viam que ele não era uma criança comum, e eles o esconderam, colocaram no Egito, no rio Nilo. Por quê? Olha só, o que é uma criança, o que é um bebê? O bebê não escolhe para onde ir, o bebê não escolhe o que vestir, o bebê não escolhe o que comer, o bebê não escolhe com quem falar, nem o que falar. Na verdade, ele nem consegue falar. Outros o levam, outros o conduzem. Porém, quando chega a idade, nós precisamos assumir a nossa masculinidade, precisamos assumir a nossa identidade de adultos. E foi isso que aconteceu com Moisés. O versículo 24 diz que pela fé, Moisés, já adulto, já homem, sendo já grande, sendo já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha aqui, irmãos, Moisés nasceu debaixo de um decreto maligno lá, dentro de um ambiente, de um tempo, de um decreto maligno, em que Faraó mandou matar todos os meninos do sexo masculino, todos os bebês do sexo masculino que nasciam. E seus pais então colocaram no cesto, no rio Nilo, até que ele foi encontrado e foi criado como filho da filha de Faraó. Porém, ele depois foi chamado, a própria mãe dele foi chamada para ser como uma espécie de babá dele. Olha só a vida de Moisés. Ele então ficou entre dois caminhos. Ele tinha um caminho de ser chamado parente de Faraó, ser membro daquela família real, da família imperial, ou ele seria um membro de um povo escravizado, o povo hebreu. Olha só a escolha. Quando bebê, ele não podia escolher, ele não tinha o que fazer, porque um bebê ele não tem responsabilidade, não tem maturidade. Mas quando chega a uma certa idade, aí vem a maturidade, aí vem a responsabilidade. E essa é a nossa decisão. Você precisa decidir a quem você pertence. Lembra quando Elias com os profetas de Baal, e o povo ficava assim, e ele diz lá, 1 de Reis capítulo 18, ele diz: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se é Baal que é Deus, sirva a Baal. Você não pode ficar no meio termo, você não pode ficar em cima do muro, você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Assuma a condição de filho e sirva ao seu pai. Viva como homem honrado nessa terra, integralmente rendido ao Senhor. Nós não podemos ficar duvidando. Quando eu estou na igreja, eu sou crente. Quando eu estou no trabalho, nem tanto. Quando eu estou na igreja, aí eu estou aqui com a minha família, glória a Deus, aleluia. Quando eu estou no trabalho, aí a colega de trabalho está falando umas coisas assim para mim, não sei o quê, eu já fico de olho, aí manda um zap para ela, não sei o quê. Isso não é vida de um homem honrado. Isso não é vida de um homem de Deus. E queridos, eu estou aqui para testemunhar que Deus é bom em todo o tempo. Pastora Marlúcia conhece a minha esposa, Luciana. Nós vamos fazer 22 anos de casado esse mês. E é um casamento de Deus. Deus me concedeu um favor ao me dar a Luciana. E não tem nada melhor do que um casamento debaixo da presença de Deus. Vale a pena, queridos. Vale a pena. Moisés, ele quando chegou num certo momento da vida, ele teve que decidir. Ele não podia mais ficar sendo filho da filha de Faraó, mas também
um hebreu que conseguiu sobreviver. Ele tinha que decidir, e assim também a gente tem que decidir. Você não pode viver uma vida dupla. Sabe, tem gente que é ativo na igreja, frequenta todos os cultos, está em todas as células, mas falha no dízimo. Não, está em crise. Não. O que acontece? Está entre dois pensamentos. Está aqui adorando a Deus, mas no fundo não confia nele. Está confiando em si mesmo. Tem gente que é ativo na igreja, mas chega em certa hora, se rende à pornografia, que é uma desgraça que está aí atingindo uma imensa maioria dos homens. Uma desgraça. Nós não fomos chamados para viver assim, para lá e para cá, cocheando entre dois pensamentos. Eu não sei se eu sou egípcio, eu não sei se eu sou hebreu, eu não sei qual é a minha identidade. Não caia nisso. Você é filho de Deus, você é um homem de Deus, você é um homem honrado. Para ser um homem honrado, você precisa decidir quem você é. E essa decisão não é de Deus. Essa decisão da sua identidade não é de Deus, é sua. Porque Deus já concedeu o direito de você ser filho de Deus. Agora você tem que se encaixar nisso. Você tem que assumir a sua condição de filho de Deus. Mas eu quero dizer que ainda assim, ainda que seja sua a decisão de viver como filho de Deus, Ele te ajuda. Ele está contigo. O caminho é buscar a Deus intensamente. E Ele mesmo diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Confie em Deus, ande na presença de Deus. Salmo 115, verso 8 diz que se torna semelhante, nós nos tornamos semelhante àquele a quem adoramos, aquele em quem confiamos. Confie em Deus e você vai se tornar semelhante a Ele. Confie em Deus e você vai de glória em glória, tendo o seu rosto desvendado e refletindo a sua imagem no espelho, se tornando semelhante a Ele. Você é filho de Deus. Homens de honra são filhos de Deus. Filhos de Deus são homens de honra. Amém? Você quer ser um homem de honra? Um homem honrado nessa sociedade, um homem honrado na sua igreja, um homem honrado no seu trabalho, um homem que a Bíblia diz, o mundo nem é digno deles. É a Bíblia que diz isso. Isso é para todos nós que somos filhos de Deus. Amém de verdade? Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, primeiro você precisa ser filho de Deus. Ser mesmo, de verdade. Para ser um homem honrado você precisa entender a sua identidade e se definir por ela, se definir por essa identidade. Essa é a sua base, esse é o seu fundamento, esse é o seu ponto de partida. Mas o segundo passo é se mover de acordo com essa verdade. É se mover de acordo com os valores da palavra de Deus. É ter uma consciência de eternidade. Definir os seus valores. Esse é o segundo ponto. Lá no versículo 26, nós estamos falando de Hebreus 11, versículo 26 diz que Moisés, por amor de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Como é que diz aqui? Eu estou lendo na NVI aqui. Olha, ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha, a desonra, do que os tesouros do Egito. Ele teve, olha só o que diz aí, ele teve por maior riqueza, ou seja, ele considerou, ele deu a importância maior à palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, do que os tesouros do Egito. Porque parecia ser mais fácil, né? Vamos lá, vamos falar aqui abertamente. O que era mais fácil? Ele ficar na corte real, sendo membro da família de Faraó, ou ser considerado hebreu, um povo escravizado? E é esse que é o problema.
Porque muitas vezes é mais fácil a gente ter esses valores distorcidos quando é conveniente. Às vezes é mais fácil dizer assim, o governo, eu pago os impostos, mas o governo não me dá retorno, por isso que eu tenho um gato lá em casa. Porque essa conta de energia está muito cara, irmão, você não tem ideia de quanto eu pago lá em casa, olha. Né? O negócio está estreito, como se diz, né? Essa conta de energia está cada vez mais cara, a gasolina está cada vez mais cara, a inflação está aí, né? Aí tem gente que diz assim, não, mas é por isso que eu sonego o imposto, porque o governo não me dá um retorno, né? Então, aí fica justificando. Mas nós temos que definir os nossos valores. O que é mais importante para a gente? Os tesouros do Egito? As riquezas deste mundo? Ser famoso? Possuir muitos bens? É isso que vai definir os nossos valores? Ou a vontade de Deus, a presença de Deus? É isso que nós precisamos definir, quais são os nossos valores. Porque os valores, queridos, olha só, os valores eles são, a gente que coloca valor nas coisas, sabia disso? É a gente que coloca valor nas coisas. Eu lembro uma vez que eu estava no trabalho, eu estava indo de Manacapuru para Codajás, numa voadeira. E foi uma viagem muito longa, porque choveu no meio do caminho, a gente teve que parar, na voadeira, descoberta mesmo estava. Foi aquela chuva torrencial que a gente tem aqui no Amazonas, e eu sei que a viagem, que era para ser bem rápida, durou nem sei quantas horas, já faz muito tempo isso. Lá pelas tantas a gente encontrou um flutuantezinho, a gente parou lá. Eu estava com fome, já era 3 horas da tarde, mal tinha tomado café, cedo, 6 horas, 7 horas, estava morrendo de fome. Aí tinha lá no flutuante uma conserva com ovo, fizeram lá uma conserva com ovo. Rapaz, que comida deliciosa, olha. Naquele momento, era uma comida melhor do que uma picanha mania, do que um coco bambu, qualquer restaurante famoso que tem aqui em Manaus. Por quê? Porque era o que tinha ali naquele momento. Se eu pudesse, eu pagava R$100 naquela comida, porque eu estava com fome, morrendo de fome, e era o que tinha. Então você está entendendo o que eu estou falando? A gente que dá valor às coisas. Moisés considerou, Moisés teve por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Olha só, o tesouro do Egito estava lá, visível, todo mundo estava vendo, tinha um valor material. E o que é esse tal de vitupério de Cristo, essa vergonha de Cristo? Ninguém estava nem vendo, mas Moisés enxergou o invisível. Moisés viu a eternidade, Moisés via a Deus face a face. Por isso ele sabia onde colocar a importância, onde colocar o valor nas coisas. Ele sabia que era muito melhor ele estar na presença de Deus, ainda que não tivesse bem material nenhum. Ele abriu mão de prestígio, de fama, de uma linhagem real lá no Egito, para ser alguém que cumpre o propósito de Deus. Ainda que isso não foi reconhecido. Você lembra que o pessoal lá reclamava toda hora de Moisés, murmurava contra ele, fizeram bezerros de ouro, pecaram de várias formas, rejeitaram a comida que Deus deu para eles, várias outras coisas mais. Mas nós precisamos definir quais são os valores que vão guiar a nossa vida. Moisés recusou tudo isso, mas olha só um detalhe também, nesse mesmo versículo 26, tem aí? Quero ler com os irmãos, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu quero dizer para você, irmão, que Moisés não recusou tudo, porque ele era bobo, porque ele era ingênuo, porque ele era masoquista, gostava de sofrer.
Não, é porque ele sabia que havia uma recompensa para ele. Agora, uma recompensa não necessariamente material. Moisés não ia ser o rei dos hebreus, não ia ter uma coroa, não teve vestes reais, não era nada disso. A recompensa dele era uma recompensa eterna. Era uma recompensa que toca os céus. A recompensa, por exemplo, de dizer assim, ó, esse é um herói da fé, um homem do qual o mundo não é digno. Irmãos, nós temos uma recompensa em Deus. Não é como o mundo, não é como as riquezas deste mundo. O próprio Jesus, você lembra quando Jesus, olha o que a Bíblia diz antes de entrar em Jesus, 1 de João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Moisés entendeu que a glória do Egito era passageira, transitória, ela desaparecia, mas a glória que vem de Deus, a honra que vem de Deus, ela permanece para sempre. Um homem honrado, ele vai buscar a sua recompensa em Deus. Tudo aquilo que Deus tiver para mim, eu quero. Amém? Você quer também, irmãos? Tudo que Deus tiver, tudo. Eu não coloco limite para aquilo que Deus quiser me dar. E eu estou falando de tudo mesmo. Coisas materiais também, ministério, família, os filhos abençoados. Agora mesmo, esse mês, a minha filha passou na faculdade, na UEA, vai fazer direito. Foi uma grande alegria para a gente lá em casa, agora no início, finalzinho do mês de setembro. Uma família maravilhosa, uma igreja maravilhosa, a presença de Deus, tudo aquilo que Deus quiser me dar, eu quero, meu irmão. Me desculpe os irmãos, mas o que eu já ouvi muito falar, não, eu quero só a face de Deus, eu não quero os bens, não quero que Deus... Irmão, eu não vou colocar limites para o que Deus me der. Por quê? Porque Deus é ilimitado. Se Deus quiser me dar bens, amém. Se não quiser também, amém também. Mas eu não vou colocar limite. Entenderam? Não estou sendo egoísta, não estou sendo avarento, eu estou dizendo assim, Deus, tudo que o Senhor quiser, eu recebo. Deus é quem define isso. Mas agora os meus valores estão nele. Os meus princípios estão nele. Então nós precisamos ter os nossos valores definidos bem forte em Deus. Sabe, não viva atrás de elogio de homens, das pessoas. Viva em busca de dar satisfação a Deus, de dar alegria para Deus. Sabe, não invente, sabe, não fique procurando, eu estou aqui, a minha célula esse mês foi pouca gente, eu vou fazer um relatório e botar aquele irmão que veio há 3 meses atrás aqui, porque ele é da célula também. Sabe, tem gente que quer viver assim, de aparência. Os nossos verdadeiros valores são estarmos firmados em Deus, estarmos sinceros diante de Deus, sermos inculpáveis diante de Deus. Valores falam de prioridades, valores falam daquilo que é mais importante. Você lembra lá em Lucas capítulo 4? O diabo ofereceu para Jesus riquezas, poder, a glória deste mundo. Ele disse assim, tudo isso eu te dou se tu me adorar, se prostrar e me adorar. E Jesus disse, nada disso, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus sabia que havia uma recompensa. Jesus foi outro que não foi masoquista, que não sofreu à toa. Tudo que Jesus passou no nosso lugar, Ele fez porque Ele tinha em vista uma recompensa, sabia disso? Está escrito lá em Isaías 53, 11 e 12,
diz que depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes. Olha só, eu lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo. O verso 11, volta aí por favor. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus fez o que fez, passou o que passou, porque ele viu o que iria acontecer. Agora o que ele viu? Riqueza, poder, um trono, ele viu umas vestes reais? Não, ele viu eu e você. Essa é a grande riqueza, esses são os valores. É por isso, é por meio disso que Jesus se moldava, pelos valores eternos. Então, queridos, para você ser um homem honrado, você precisa ser filho de Deus de verdade. E você precisa se mover pelos valores da palavra de Deus. Deus pode te dar, você pode não ter hoje, mas Deus pode te dar uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, né? E tudo isso é lícito, desde que você não quebre os seus valores. Desde que você não fira os seus princípios, desde que essas coisas não dominem o seu coração. Você lembra que Paulo falou? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Tem gente que se deixa dominar, por exemplo, a gente precisa praticar uma atividade física. Nós precisamos cuidar. Essa história de pandemia aí, ela nos mostrou isso, o quanto é importante nós estarmos com a saúde em dia. Nós não podemos ser negligentes com o nosso organismo, com o nosso corpo. Não podemos. Nós temos uma responsabilidade. A Bíblia diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso nós precisamos cuidar dele. Agora, os valores distorcidos, eles nos levam a cultuar o corpo. Sabe aquele pessoal que só quer ficar se olhando e tá lá, naquela coisa assim, né? Por exemplo, nós podemos nos divertir. Não quero entrar muito nessa coisa assim, mas, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Gosto de futebol. Faz um tempo que eu não jogo, acho que desde antes da pandemia eu não jogo. Mas isso não pode dominar a nossa vida. O futebol não pode se tornar uma distração excessiva. O futebol não pode se tornar uma idolatria. Amém, irmãos? Se ele tiver um lugar na sua vida aí que você, como qualquer outro tipo de diversão, você assistir um filme com a sua família, ou sei lá o quê, com sabedoria, com entendimento, sem idolatria. Então, o que eu quero dizer, para você ser um homem honrado, você precisa definir que os seus valores são os valores da palavra de Deus. E que você não vai buscar esses valores de maneira distorcida. Deus nos deu liberdade, porém, não deveis usar a liberdade para dar lugar à carne. É isso que a palavra nos diz. Então você é um homem honrado quando os seus valores, eles são os valores de Deus. E para terminar, viva para servir. Viva para servir. Você é um homem honrado quando você entende a sua identidade de filho de Deus e se move por isso. Você é um homem honrado quando você tem os valores eternos muito maiores do que os valores terrenos, como Moisés. E você é um homem honrado quando você vive para servir. A Bíblia diz em Romanos 14, 7, que nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor vivemos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. A nossa vida, queridos, ela não é uma vida apenas para a gente mesmo. Nós não estamos aqui nessa terra apenas para o nosso próprio proveito, para viver a nossa própria vida. A vida é muito curta, portanto, deixe um legado. A vida é muito curta, portanto, deixe algo, toque
a vida dos outros, abençoe a vida dos outros. Nós fomos feitos para abençoar. Quando Deus levantou o primeiro povo, Israel, lá atrás, através de Abraão, ele chamou Abraão e disse: eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus sempre teve como propósito abençoar todo mundo através do seu povo. Foi assim com Israel, é assim com a igreja. Deus deseja abençoar. Nós somos chamados para ser abençoadores. Hebreus 11, 28, estamos voltando para Moisés para a gente finalizar. Diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Isso aí é a última praga. Você lembra da última praga, das 10 pragas do Egito? Nesse dia, o anjo da morte, o anjo destruidor, iria passar e matar todos os primogênitos na terra do Egito. Todos aqueles que não tivessem nos umbrais das suas portas o sangue de um cordeiro. Moisés creu na palavra de Deus, obedeceu e fez isso. Você já imaginou? Pense comigo, porque quando a gente lê às vezes a Bíblia, a gente vê assim rapidamente, mas vamos voltar para lá. Moisés chegou e disse para o povo: é o seguinte, hoje à noite vai passar um anjo aqui e matar todos os primogênitos, de toda a família, todas as casas aqui, o primogênito vai morrer, se a gente não fizer isso, não fizer a Páscoa, não fizer a aspersão do sangue. Deu trabalho fazer isso, passar por todos os lugares e incentivar o povo a fazer isso. Quando um homem, ele é um homem honrado, ele tem um compromisso com Deus e compromisso com os outros. Ele tem um compromisso de servir a Deus, compromisso de avisar as pessoas, compromisso de ir até as pessoas, compromisso de se doar por elas, ainda que ele pareça louco, ainda que ele pareça fora de si, ainda que pareça desnecessário, ainda que seja difícil. Foi assim com Noé, por exemplo. Olha a situação de Noé. Nem chovia naquela época. Aí Deus manda ele construir um grande barco, uma arca, porque vai haver um dilúvio aí. E Noé construiu uma arca onde nem chuva havia. Olha a situação de Abraão. Já era um homem rico, bem estabelecido na sua terra, e Deus diz para ele: sai da tua terra, deixa toda a tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Mas como? Que lugar é esse? Onde é que é? Qual é? Calma, eu vou te mostrar no meio do caminho. Ele deixou tudo lá e foi. Olha a situação de Josué. Quando Josué então assumiu no lugar de Moisés e chegou diante de Jericó, uma cidade fortificada, os muros eram tão grandes que as pessoas moravam em cima do muro. Raabe, por exemplo, morava em cima do muro. Aí Deus manda Josué dar volta na cidade. Que lógica tem isso, né? A gente lê, já sabe da história, parece fácil, mas na hora lá. Olha a situação de Gideão. O exército dos midianitas tinha milhares de soldados. Durante 40 anos eles oprimiram Israel. E Deus então: Gideão, tu vai ser o general agora, tu é um homem valente, tu vai levantar um exército agora. Tá bom, senhor, tenho aqui 30 mil. Não, 30 mil é demais, vai tirando aí. Sobraram, no final das contas, para a gente agilizar aqui, encurtar a história, sobraram 300 homens. Qual é a lógica disso, né? Naturalmente falando, humanamente falando. Olha a situação de Davi. Um jovenzinho, antes de ser rei, um jovenzinho que cuidava das ovelhas do pai, segundo os irmãos dele eram umas poucas ovelhas. Ele foi lutar contra um gigante que ninguém no exército de Israel se atreveu a lutar. Olha só, queridos, um homem honrado, ele desafia, a fim de servir, a fim de cumprir o propósito de Deus, ele desafia as impossibilidades.
porque ele sabe que para Deus nada é impossível. Ele sabe que com Deus nada é impossível. Então creia, ainda que seja difícil, ainda que pareça desnecessário, ainda que tenha um ar de loucura, persevere em fazer a vontade de Deus, seja obediente a Deus, viva uma vida correta, viva uma vida honesta, viva uma vida de honra. Deus está à procura de homens honrados nessa terra. Deus está à procura de homens que Ele vai colocar nos lugares altos, não para a sua própria glória, não para a glória do homem, mas para a glória de Deus, para que as pessoas olhem e vejam, vale a pena. Irmãos, a coisa está tão assim, que uma vez lá no trabalho eu encontrei uma moça, eu vi que ela estava noiva, aí eu comentei com ela, puxa, você está noiva, você vai casar? Ela, vou casar. Aí eu, olha, parabéns, casamento é muito bom, casamento é maravilhoso, casamento é de Deus, assim, olha, parabéns, que bom que você tem um ótimo casamento. E eu falei aqui, eu ficava falando aqui, a mulher ficava assim. Aí o que foi? Ela disse, é a primeira pessoa que me dá os parabéns, porque eu estou noiva. Porque todo mundo me diz, ela me disse, tu vai se amarrar, tu vai se prender, tá doida, vai casar, que negócio é esse? Mas nós somos chamados a ser luz para esse mundo, sal para essa terra. Nós somos chamados a dizer, casamento vale a pena. Casamento, a gente tem que ter um casamento que dá gosto de ser vivido, para mostrar para as pessoas que casamento vale a pena. A gente tem que ser um homem honesto no trabalho, um homem honrado, para mostrar que vale a pena ser filho de Deus. Sabe, a gente ser humilde, querido, não é ser coitadinho, não é se vitimizar, não. Ser humilde é reconhecer que tudo que nós temos e somos vem de Deus. É dar uma vida que glorifica a Deus. É ter uma vida que toca a vida dos outros. É ter uma vida que influencia os outros, que abençoa os outros. Moisés, quando fez a Páscoa, quando fez a aspersão do sangue, ele não fez para si mesmo. Ele fez porque todo Israel seria abençoado. Assim como todos esses homens que eu citei aqui Noé. Noé construiu uma arca e simplesmente foi o responsável por preservar toda a humanidade. Eu e você não estaríamos aqui se não fosse Noé. Abraão foi o homem usado para levantar o povo de Israel, através de quem seriam benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia nos diz que nós somos herdeiros das promessas feitas a Abraão. Todos esses homens, eles doaram a sua vida em prol de uma causa, em prol de algo maior. Eles foram homens de honra, porque eles obedeceram a Deus e eles viveram para servir aos outros. Esse é o nosso chamado. Nós temos dito lá na redenção, servir é o nosso chamado. Quando perguntaram de Jesus, Jesus, me diz o seguinte, mestre, qual é o maior dos mandamentos? Será que eles esperavam assim, não roubarás, não adulterarás, ou qualquer outro dos mandamentos? Eles tinham muitos mandamentos, ali está os 10 mandamentos, estou citando, mas os judeus, eles inventaram 613 mandamentos, eles ajustaram, não inventaram, mas eles pegaram os mandamentos de Deus e fizeram lá um negócio lá, que deu 613 mandamentos. Jesus disse assim, sabe qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo João esclarece, nós amamos, não é de palavra, não é de boca para fora, em outras palavras, mas é por obra e em verdade. Ou seja, a nossa vida existe para servir aos outros. Sabe o que se resume o evangelho, querido? Relacionamento e serviço. Um homem de honra é aquele que se relaciona corretamente com Deus e com os outros. Um homem de honra é aquele que serve a Deus e aos outros. Esse é o nosso chamado. Sermos homens honrados nessa sociedade, que refletem a glória de Deus. Deus nos chama a sermos como Jesus. Jesus é
clara expressão do Pai. É por isso que ele disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Eu abri nossa palavra com isso, estou encerrando com isso. Nós somos chamados a refletirmos a glória do Pai. Nós somos chamados a manifestar o Pai neste mundo. Esse mundo que é um planeta de órfãos. Nós somos chamados a revelar a natureza bondosa de Deus, a natureza de Deus como um Pai celestial, que nos ama, que é bom em todo o tempo, que tem planos bons para nós, que levanta homens de honra para demonstrar esse amor para todos aqueles que ainda não o conhecem. Você está disposto? Você está disposto a ser esse homem de honra? A decisão é sua, não é minha, não é dos seus pastores, dos seus líderes, nem de Deus. A decisão é individual de cada um. Se você quer isso, fique de pé que eu quero orar por você.